Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o José Aldo. Que história é essa, né? De que ele pode ir para o Remo, jogador que já foi procurado em outros momentos, né? No final do ano passado teve essa proposta, tanto do Paysandu para voltar para o clube, que ele já teve sucesso, quanto também do Remo. Será que teria um cenário parecido para o ano que vem? Quais são os números dele na Série B do Campeonato Brasileiro? Que lembrando, fez uma temporada bem melhor do que em relação ao ano passado. Além disso, quero falar também de outros nomes que já foram especulados nos dois clubes, tanto no Remo quanto no Paysandu, por exemplo, no caso do Patrick Bray e também do Pablo Roberto. Como que são, né, as suas fases nessa atual temporada de 2024, de olho numa possibilidade para 2025. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Carta Foot. Conto com sua ajuda para chegarmos aqui em 70 mil inscritos, porque quando chegarmos em 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Remo. Então, se você quiser participar, o primeiro passo é estar inscrito aqui em nosso canal no YouTube. E lembrando, esse sorteio vai ser junto com a Foot Fanatics, que você pode adquirir sua camisa do Remo. Deixei aqui um exemplo para vocês, ó, R$ 259. Pelo link aqui embaixo na descrição, você ainda tem, né, um desconto em cima de qualquer produto. Você vai abrir aqui o site, você vem aqui, pesquisa o que você tem interesse. Então, camisas do Remo, tem um boné aqui também e tudo mais. Se você quiser uma camisa, por exemplo, de outro time do futebol inglês, se você quiser algum da Premier League, você pode ir lá e pesquisar aqui também. Várias opções bem bacanas, até bola, futebol e tal. Pô, muita coisa aqui bem interessante. O link vai estar aqui embaixo, então, na descrição da Foot Fanatics, beleza? Quero começar falando aqui sobre o Patrick Bray, jogador que está aí no Botafogo de São Paulo, um dos clubes também que não fez, né, uma boa campanha nesse ano. Vou deixar aqui a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, tanto o Ituano quanto o Botafogo de São Paulo brigando, né, ainda para não serem rebaixados. Botafogo numa situação um pouco melhor, já vai para essa última rodada aí, já assegurado, né? Acabou que teve muita sorte no decorrer da rodada. Ponte Preta perdeu e tudo mais. O Ituano, apesar de uma reação, foi rebaixado. Patrick Bray, então, que não fez uma boa temporada, assim, nessa reta final de ano, vamos colocar, até que teve uma crescente, mas no começo da temporada mesmo, era muito mais reserva, né, no Campeonato Paulista e tudo mais, e aí num período aí da Série B também ficou muitos jogos sem ser relacionado. Então, um ano de altos e baixos, vamos colocar assim. Os números nem foram tão ruins, 47 jogos, foi a temporada que ele mais jogou na sua carreira e ainda que mais marcou gols, né, 4 gols e 2 assistências, inclusive um gol contra o Brusque aqui fora de casa, que garantiu basicamente o Botafogo de São Paulo na Série A, ou na Série B, né? Então, pro ano que vem ainda não tem a sua permanência assegurada. Tanto o Remo quanto o Paysandu já procurou o Patrick Bray em outros momentos. Acho sim uma boa opção. Tem especulações, né, de que as duas equipes estão de olho no mercado em laterais esquerdos. Poderia ser sem dúvidas uma boa opção. Ano passado já jogou também a Série B pelo Botafogo de São Paulo. A equipe, se eu não estiver enganado, não vai disputar a primeira divisão do Campeonato Paulista, então poderia ser um trunfo aí a mais. Jogou no Paysandu em 2022, 41 jogos e 2 gols marcados. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se valeria a pena ou não, né, pensar nessa possibilidade. Outro aqui também seria o Pablo Roberto, esse com passagens pelo Remo, já foi especulado nos dois, né, tanto no Remo quanto no Paysandu, para ter essa volta. Lembrando que ele foi contratado lá pelo Casa Pia do futebol português. Na temporada passada foi bem, né? No primeiro ano dele de futebol europeu. 33 partidas, 4 gols e 6 assistências. Foi comprado ali por um pouco mais de R$ 1,5 milhão de reais. E nessa temporada começou muito mais como reserva do que titular. Tá aqui dos últimos jogos do Casa Pia, sempre entrando ali faltando 17 minutos, 28 minutos e tudo mais. Então não vem assim de uma fase sensacional. Até começa a temporada como titular nos jogos contra o Boa Vista e contra o Benfica, mas logo perde, né, esse posto e ficou aí entrando no finalzinho. Teve uma valorização, aqui no SofaScore mostra que ele vale 5 milhões mais, né, 6 milhões e 200 mil reais, mas eu não acho que chegaria isso tudo. Acho que se o Casa Pia recebesse uma proposta talvez o dobro do que ele pagou, né, pagou 1,5 milhão, vamos colocar assim, uma proposta de 3 milhões seria suficiente? Talvez. Agora, tanto o Remo, né, quanto o Paysandu demonstrando esse interesse dele, estando na Série B do Campeonato Brasileiro, poderia ser uma boa nessa volta, sem sombra de dúvidas, podendo jogar ali como um meio ofensivo. Nem acho uma loucura, por exemplo, se tivesse o Pablo Roberto no meio de campo, junto com o José Aldo, né, poderia fazer uma função um pouco mais recuada. Pelo Remo em 2023 foi muito bem, 30 partidas, 1 gol e 4 assistências, muito o estilo de jogo, né, naquele início de temporada bem promissor, se passou pelos pés aí então do Pablo Roberto, que havia jogado também pelo Vila Nova em 2022, onde foi bem também, 30 jogos,
2 gols e uma assistência, sem dúvida, né, seria uma boa alternativa. Ficar de olho, porque se ele ficar, né, ainda reserva daqui para o ano que vem, ainda mais se você espera até depois do campeonato estadual, muita coisa pode mudar até lá. Então talvez ele pense, né, pô, é melhor voltar e ser titular absoluto na Série B do que, por exemplo, ficar como reserva, né, jogando poucos minutos no futebol português, que apesar de ser futebol europeu, vamos combinar, né, ser reserva, pelo menos na primeira divisão, mas se você pega uma segunda divisão de futebol português, é bem fraco o nível, né, igual o Farense aqui, né, clube que enfrentou, o Amor FC eu não conheço, acho que deve ser na Copa. Enfim, são clubes bem mais fracos. Tudo bem, o Vitória e tudo mais é bom, um Sport, mas assim, de resto são clubes bem mais ou menos mesmo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você concorda comigo ou não, e o que teria a dizer, né, se aceitaria o Patrick Bray e essa volta também do Pablo Roberto. Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Betfair, patrocinadora nova aqui do Black Carter, que você pode vir aqui fazer seu registro e ter até R$200 em apostas grátis, caso você ainda não tenha, né, se registrado. Então, lembrando, além disso, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então, depositou 80, vai ter 160 para começar a apostar. Eu vou deixar aqui, por exemplo, algumas outras partidas da Série A, na rodada final, né, da Série B do Campeonato Brasileiro. Tem muitas partidas importantes acontecendo. América Mineiro e Brusque, Paysandu, Vila Nova. Tem também aqui, ó, Sport Santos, Mirassol, Chapecoense, Goiás e Novo Horizontino. Boas alternativas, o link sempre está aqui embaixo na descrição para você começar a apostar. Aproveite esse bônus e também, o que eu mais recomendo aproveite esse bônus no primeiro depósito. Depositou 80, por exemplo, vai ter 160. E ainda você recebe esse bônus de R$200 em apostas grátis. Então você já começa, né, com um valor bem mais alto ali na sua banca e pode começar a apostar. O link da Betfair está aqui embaixo então na descrição. E para terminar, vamos falar sobre ele, né, o José Aldo. Eu vou deixar essa matéria que destaca justamente isso, né, no ano passado, quando teve essa especulação dele tanto no Remo quanto no Paysandu, e aí ele então continuou no Ituano. Por quê? Porque ele tinha disputado a Série B do ano passado, o Guarani lá de Palhoça, que é o clube que detinha seus direitos econômicos, ainda não havia chegado a um acordo com o Ituano, que acabou então ficando em definitivo, né? Então, lembrando, o salário dele seria algo na casa de R$100 mil por mês. Tanto o Remo quanto o Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro, bem difícil de imaginar. Mas eu não ficaria, por exemplo, surpreso se tivesse uma procura em 2025, com os dois clubes estando na Série B de volta, quem sabe até essa mesma matéria, né, dos dois interessados. Então, pertencia ao clube de Santa Catarina as propostas então para um empréstimo do jogador. Eu vou ver se eu consigo achar aqui, porque eu lembro que não tinha achado como que ficou essa situação, se ele volta de... Aqui, ó, renovou o contrato de empréstimo, né? Então, aqui, ó, para a temporada de 2024, mas ainda não sei, né, se vai até 2025 ou algo assim, ó. Então, novamente emprestado pelo Guarani de Palhoça, e aí tem uma boa relação e tudo mais. Então, pro ano que vem, ainda mais com o Botafogo, ou com o Ituano sendo rebaixado, fica aí uma situação mais complicada. Então, menos mal, porque eu pensei que tinha comprado os direitos econômicos, aí quando é assim, tem uma compensação financeira, seria bem mais complicado, mas não, se chegarem a um acordo então com o Guarani, que não é o de São Paulo, é lá do interior de Santa Catarina, então poderia ser uma alternativa bem mais viável. 37 jogos nesse ano, 6 gols e 2 assistências, foi importante nessa reta final, ó, por exemplo, marcou o gol da vitória contra o Vila Nova, 3-4, teve aqui também um gol contra o CRB, isso só nas últimas 3 rodadas, terminou em alta, vamos colocar assim, e jogando bem mais ofensivo do que foi no ano passado. Ainda deu uma assistência, marcou um gol contra o Guarani, assistência também contra o Ponte Preta e gol contra o Sport. Então, em alguns jogos importantes, né, contra times do G10, ele marcou gols e deu assistências. No ano passado foi um desempenho bem pior, porque ele estava jogando um pouco mais recuado também. 40 jogos, não marcou nenhum gol e, pelo visto, também nenhuma assistência. Está aqui o desempenho dele, né, um pouco mais avançado, nota média de 7,19, foi bem melhor mesmo do que no ano passado. Ó. Se você olha a nota média, 6,88 do ano passado. Está aqui também o Paulistão, né, desse ano pelo Ituano, onde teve um desempenho interessante também, 6,85, e na Série A de 2019 apenas um jogo, né, que foi na época ainda pelo Internacional. E você aceitaria o José Aldo? Você acha que faria sentido? Até eu falei sobre essa questão do Pablo Roberto, né? Poderia deixar o Pablo Roberto de meia e o José Aldo como um segundo volante, né? Não vai ser aquele cara de mais marcação, mas vai chegar bem na frente, tranquilamente. Uma função até, eu diria, parecida com a do João Vieira hoje, do elenco do Paysandu. Então o Pablo Roberto fazia essa função também no Remo, voltando, né, também do ataque pelo Paysandu em 2022 e 2021, quando estava por empréstimo. 50 jogos, 6 gols marcados e 3 assistências. Pode deixar sua opinião aqui embaixo então nos comentários.
que você tem a dizer. Vou deixar aqui o link para vocês da Betfair para você começar a apostar 100% de bônus, R$ 200 em apostas grátis, caso você ainda não tenha feito o seu registro. E vai estar o link aqui também da Foot Fanatics para você comprar, né, sua camisa do Remo e diversas outras opções, igual eu deixei aqui embaixo para vocês, beleza? Então é isso, nos vemos aqui então numa próxima. Valeu!